Não se assustem. Não se assustem. Não é nenhum problema técnico o facto das luzes terem desaparecido. É apenas a tentativa de sentirem o mundo de maneira diferente, de verem o mundo com outro olhar. Por isso, convido todos aqueles que quiserem sentir um bocadinho melhor esta realidade, que fechem os olhos por breves instantes. Neste momento, tudo o que conseguem ver é preto, vazio, a escuridão, a ausência de formas e de cores. Provavelmente, muitos de vocês nunca se aperceberam da bênção que é terem uma boa visão, de conseguirem apreender o mundo que nos rodeia com um simples olhar. Tão simples que acabamos muitas vezes por não dar o valor e a importância que a visão tem. Por exemplo, se vos perguntar de que cor é a camisola da pessoa que está à vossa direita, provavelmente não saberão dizer de imediato. Mas se a quisessem descobrir no meio de uma multidão, essa seria uma referência. No mundo das pessoas com deficiência visual, o mundo que conseguem ver é aquele que está ao alcance das suas próprias mãos, estando sempre, ou quase sempre, dependente de outras pessoas, quando apenas têm uma outra maneira de ver o mundo. Podem agora abrir os olhos e acender as luzes. Eu sou a Filipa e venho falar-vos de cores. Parece simples, não é? Na realidade, é um bocadinho mais complexo, principalmente quando temos algum tipo de deficiência visual. Normalmente, quando pensamos em deficientes visuais, a primeira coisa que nos vem à cabeça são pessoas cegas. Mas deficientes visuais não são só cegos. São pessoas daltónicas, que não veem corretamente as cores, pessoas com glaucoma ou catarata, são pessoas com baixa visão. Como é que estas pessoas veem as cores? As cores estão presentes em tudo o que nos rodeia, desde o ambiente ao vestuário, à sinalética, aos alimentos, até às equipas de futebol. Mas e se de repente o mundo que conhecemos mudasse? Se as cores se alterassem? Ou se tudo se tornasse preto e branco? Ou mesmo tudo preto? No mundo existem 285 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência visual, o que equivale à população dos Estados Unidos. Dessas, 39 milhões são cegas, o que equivale à população de Espanha. A cada 5 segundos, uma pessoa torna-se cega no mundo. É realmente assustador. Eu habituei-me desde pequenina a lidar com a deficiência visual, porque a minha tia-avó, a quem chamava Du, era cega de um olho. Ainda assim, foi ela que me ensinou a ler, a escrever, a fazer contas. E, por mais difícil que possa ser, é extraordinário como ela e outras pessoas com deficiência visual têm uma sensibilidade completamente diferente das pessoas ditas normais. Nós vamos aprendendo as cores desde pequeninos. Os nossos educadores, sejam pais ou professores, vão-nos introduzindo as cores através de associações. Como o sol é amarelo, o céu é azul, a relva é verde. E assim vamos criando toda uma paleta cromática na nossa cabeça. Mais tarde, na escola, ensinam-nos que existem cores primárias e secundárias. E normalmente até fazemos trabalhos manuais com tintas para que vejamos perante os nossos olhos que se misturarmos azul com amarelo, como que por magia o verde aparece. Mas e as crianças que não veem esta magia acontecer? O impacto será o mesmo? Não nos podemos esquecer que estas crianças nunca viram as cores como elas realmente são. Estas crianças acreditam que a relva é verde como o sapo porque alguém nos ensinou. Sozinhas, não conseguiriam fazer essa associação. Mas e quando crescemos mais um bocadinho? E queremos ser nós a escolher a nossa própria roupa e não os nossos pais? Principalmente as raparigas, que costumam ser um bocadinho mais vaidosas. Nessa altura aprendemos, e segundo os cânones da nossa sociedade, que azul fica bem com branco e que se calhar vermelho não fica assim tão bem com cor de laranja. E as pessoas com deficiência visual, como é que fazem? Continuam a depender do bom gosto, ou não, de outras pessoas? Para perceber um bocadinho melhor esta problemática, eu aproveitei a minha investigação de mestrado em Design de Produto para conviver com crianças com deficiência visual, do Centro Helen Keller, com idades compreendidas entre os 8
e os 10 anos de idade, ou seja, o 3º e 4º ano escolar, convivendo com elas dentro e fora da sala de aula. Ao confrontá-las com a questão das cores, as respostas irremediavelmente eram: vermelho é o Benfica, é a minha cor preferida. Ou alguns mais tímidos: vermelho é morangos. Estas crianças apenas conseguem fazer associações das cores a objetos ou sabores, por elas conhecidos através de um dos outros 5 sentidos que não a visão. Estas crianças provaram que é possível ensinar as cores de uma maneira nova e diferente. Foram elas que tornaram possível o projeto que hoje vos venho aqui apresentar. Toda a gente conhece as formas geométricas básicas, certo? O quadrado, o triângulo e o círculo. Estas formas estão presentes na nossa vida desde que nascemos, com aqueles jogos de encaixe de peças, lembram-se? E são formas reconhecidas em todo o mundo de igual forma. São formas universais. Agora imaginem que a estas formas geométricas associamos cores. Ao quadrado, o vermelho, ao triângulo, o amarelo e ao círculo, o azul. Acabamos de ver uma nova maneira de explicar as cores, associando-as a símbolos mundialmente reconhecidos. Uma vez em relevo, estas formas podem ser compreendidas por qualquer pessoa, com qualquer tipo de deficiência visual, seja cego, daltónico ou com outra patologia. Já repararam que de uma maneira tão simples conseguimos dar um passo tão grande para a correta identificação das cores? Já pensaram nas implicações que isso pode ter na vida de uma pessoa? Mas estas são apenas as cores primárias. Como é que fazemos para ter as outras cores? Fácil. Lembram-se quando misturamos 2 cores, criamos outra cor? Pela mesma linha de raciocínio, eu criei o resto do código. Como podem ver, quando misturamos vermelho com amarelo, obtemos a cor de laranja. Então, ao unirmos a forma geométrica do quadrado com a forma geométrica do triângulo, obtemos esta forma composta que representa a cor laranja. Simples? Eu acho que sim. E o mesmo acontece para as outras cores secundárias. Quando misturamos azul com amarelo, criamos o verde. Então, ao unirmos o círculo com o triângulo, obtemos esta forma que representa a cor verde. Azul e vermelho dá roxo. Então, ao aglutinarmos o círculo com o quadrado, obtemos esta forma geométrica que representa a cor roxo. Para o castanho, o raciocínio é o mesmo, mas desta vez misturamos 2 cores secundárias, o roxo e o cor de laranja. Falta ainda falar do branco e do preto, que, como sabem, são cores com características especiais, e por isso eu decidi que elas não iriam ter uma forma geométrica. Em vez disso, linhas com espessura suficiente para serem reconhecidas tanto visual como tatilmente. Como podem verificar, o preto identifica-se com 3 linhas, o cinzento por 2 linhas e o branco por 1 linha. E assim, criamos as cores do espectro cromático visível pelo homem. Mas eu não estava satisfeita, queria mais. E por isso decidi criar os tons escuros e os tons claros das cores que vos acabei de apresentar. Perguntam-me, como? Muito, muito simples. O que é que acontece quando misturamos branco a uma cor? Essa cor fica mais clara. E se misturarmos preto, essa cor fica mais escura. Então, como podem ver, ao unirmos o branco, a linha, no exterior da forma geométrica principal, neste caso o quadrado encarnado, obtemos a sua tonalidade mais clara, conseguindo encarnado claro ou cor-de-rosa. E como podem verificar, independentemente da orientação da figura, a cor e a forma são sempre lidas corretamente, nunca sendo necessário uma referência por escrito. O mesmo acontece para os tons escuros, agora introduzindo o preto dentro da forma geométrica, e desta maneira obtemos encarnado escuro. E assim sim, temos a nossa paleta cromática de 24 cores completa. E agora como é que eu validei isto? Para validar se isto realmente funcionava, eu peguei num dos conteúdos programáticos que estava a ser lecionado nas turmas com quem trabalhei. As bandeiras do mundo. As bandeiras são o símbolo da nossa nação e todos nós devemos ter orgulho na nossa. Mas as bandeiras, se pensarmos bem, têm quase todas o mesmo formato e só as conseguimos distinguir pelas suas cores ou por algum elemento gráfico que tenham em particular. E para quem tem problemas de visão,
Isso não é muito fácil. Como podem ver, o jogo é muito simples e pode ser jogado por qualquer criança, com ou sem deficiência visual. Como podem verificar, em cada tabuleiro está o nome do país escrito a braille e a negro. E no fundo do tabuleiro encontra-se o recorte não só da peça, mas do código de cor respectivo. Eu devo dizer que, para além das crianças terem adorado o puzzle, fizeram a apreensão numa questão de segundos. Mesmo aquelas que não conheciam as misturas das cores, aprenderam e aplicaram corretamente. Para mim, foi um momento incrível, onde eu senti que tinha conseguido que as crianças vissem as cores, que sentissem as cores. E isso foi suficiente para começarem a surgir nas suas pequenas, grandes mentes 1000 ideias de aplicações possíveis, como o código estar aplicado às suas roupas, por exemplo, através de etiquetas, ou nas canetas e nos lápis aplicados na escola. E para isso, eu utilizei o recurso a toppers, que podem ser colocados em qualquer lápis ou caneta, com qualquer formato, de qualquer marca. Claro que num primeiro momento é sempre preciso a ajuda de outra pessoa, mas depois disso, qualquer um sabe com que cor está a escrever ou desenhar. As aplicações são inúmeras. Para além destas, aqui apresentado, o código pode estar ainda implementado à medicina, aos transportes, à sinalética, a tudo o que nos rodeia tem cor. E onde a cor é não só um elemento identificativo, mas também diferenciador. Como podem ver, o código é simples de usar, de memorizar e de reconhecer, pois é fácil e capaz de ser reconhecido em qualquer sítio do mundo, quer se fale português, inglês ou chinês. É universal. Eu acredito que isto pode resultar por as suas aplicações serem infinitas e, por isso, acredito que as escolas são um bom ponto de partida para a sua implementação, que pode melhorar em muito o dia-a-dia de muitas pessoas. Por verdadeiramente acreditar nisto, está neste momento a ser desenvolvido junto do Centro Helen Keller uma metodologia de ensino para implementar nos conteúdos programáticos lecionados, que um dia gostaríamos de ver alargada a todas as escolas. Eu acredito sinceramente que pode resultar e, acima de tudo, que pode melhorar um bocadinho o nosso mundo. Acredito que pode ser uma verdadeira revolução no ensino das cores. Eu sei que muitos de vocês são avós que nos ensinam a ler, que são as mãos que nos ensinam a escrever. Hoje, desafio-vos para que um dia, por meros instantes, sejam também os olhos de outra pessoa, porque acreditem, vale muito, muito a pena. Por valer tanto a pena, nada disto faria sentido se o código não fosse disponibilizado gratuitamente a todos os seus consumidores finais, porque só assim faz sentido, porque só assim mudamos o mundo. Obrigada. Obrigada.